Espírito Santo, entra na minha casa e desbloqueia minha conquista impossível agora. Quantas vezes você se olhou no espelho e sentiu que algo dentro de você estava travado? Que por mais que se esforçasse, orasse, tentasse, algo invisível parecia impedir suas conquistas de florescerem? Talvez você esteja, neste exato momento, enfrentando um bloqueio que não é físico, mas espiritual. Uma barreira que o tempo, o dinheiro ou o esforço humano não conseguem mover. E é exatamente aqui que o Espírito Santo começa a agir. Ele não se manifesta quando tudo está fácil, mas quando o impossível se torna o único cenário disponível. O Espírito de Deus é o vento que sopra onde ninguém mais alcança e hoje, neste instante, Ele quer tocar as áreas da sua vida que você mesmo desistiu de tentar mudar. Muitos vivem aprisionados por pensamentos que os fazem acreditar que não são dignos de vencer, que nasceram para sofrer ou que Deus se esqueceu deles. Mas a verdade é que o Espírito Santo nunca se ausentou. Foi o coração que, em meio às dores, se afastou da esperança. E é por isso que esta mensagem chega até você agora, não por acaso, mas por destino. Porque Deus viu o peso que você carrega, as noites em que orou em silêncio e os sonhos que guardou com medo de se decepcionar novamente. E quando tudo parece impossível, lembre-se do que está escrito em Lucas 18:27. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Mutuais, essa não é apenas uma promessa, é uma revelação espiritual. O que o homem chama de fim, o Espírito Santo chama de começo. Ele transforma o que foi fechado em oportunidade, o que foi negado em testemunho, o que foi perdido em vitória. Mas para isso, é preciso que você permaneça até o fim desta oração. Porque não se trata apenas de palavras. Trata-se de um encontro real com o poder que rompe cadeias invisíveis e destranca o destino. Então, respire fundo, silencie a mente e abra o coração. O Espírito Santo está prestes a mover o que estava paralisado há muito tempo. Você está a um passo de ver a chave girar. Fique até o final desta oração, porque algo poderoso está prestes a acontecer na sua vida. Agora, oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, consciente de que nenhum poder terreno é capaz de mover o que apenas o teu Espírito pode transformar. Hoje me coloco diante de ti com o coração rasgado, com a alma sedenta e com o espírito disposto a ser moldado. Sei que existem barreiras invisíveis bloqueando as minhas conquistas e reconheço que sozinhos somos frágeis diante das tempestades. Mas quando o teu poder se manifesta, o impossível se curva, o inatingível se aproxima e o que parecia trancado se abre diante da autoridade do teu nome. Vem, Espírito Santo, com tua força que desfaz cadeias, toca o que está estagnado dentro de mim e desperta o poder que o medo tentou apagar. Tu és o fogo que consome as dúvidas, a voz que rompe o silêncio e a presença que traz vida onde tudo parecia deserto. Nenhum obstáculo pode resistir quando o teu sopro se manifesta, porque o teu agir não conhece fronteiras. Espírito Santo, remove as pedras da incredulidade, as correntes da culpa e as sombras da desistência. Eu te convido a penetrar nas profundezas da minha mente e libertar-me dos pensamentos que me aprisionam. Que toda sensação de incapacidade desapareça diante da certeza de que o teu poder habita em mim. Se o inimigo tenta me convencer de que nada mais pode ser feito, que a tua voz ecoe mais alto, lembrando-me que o teu poder não depende das circunstâncias, mas da fé que te chama. Quando olho para as impossibilidades, percebo que cada uma delas é um palco pronto para a tua glória. As portas fechadas não são castigos, são convites para que o teu mover se revele. Espírito Santo, ensina-me a enxergar o invisível, a acreditar mesmo sem provas e a descansar mesmo em meio à guerra.
Que a minha fé não seja abalada pelas aparências, mas sustentada pela convicção de que o Senhor age no oculto. Fortalece o meu coração para suportar o tempo da espera e dá-me olhos espirituais para reconhecer que cada demora é um preparo para algo maior. Tu és o mesmo Espírito que desceu em Atos 1:8, revestindo os discípulos de poder e tornando-os testemunhas do sobrenatural. Reveste-me também, Espírito Santo, com essa mesma força que muda histórias, que ergue os caídos e que dá vida ao que estava morto. Que o teu poder flua sobre mim e destrua toda resistência oculta. Desbloqueia neste momento cada área que o inimigo tentou manter presa. Que o que parecia inalcançável se torne palpável pela tua unção. Espírito Santo, toca o chão da minha realidade. Entra nos cantos onde a dor se esconde, onde o desânimo se instala, onde a fé vacila. Derrama coragem sobre mim e faz-me caminhar com ousadia, mesmo sem entender o destino. Que o medo não me impeça de crer e que a dúvida não tenha espaço no altar do meu coração. Ensina-me que quando o homem diz acabou, o céu diz vai começar. Hoje, Espírito Santo, declaro que o impossível não é o fim, mas o início da tua manifestação. Não há prisão que resista à tua voz. Não há sentença que não possa ser revertida pela tua ordem. Eu te entrego o controle, porque sei que quando tu decides agir, o universo se curva, as circunstâncias se realinham e o milagre acontece. Tudo o que estava bloqueado diante de mim começa agora a se mover, porque o poder do teu Espírito está presente, e onde o teu Espírito está, nenhuma impossibilidade pode permanecer. Espírito Santo, há fronteiras que o corpo não enxerga, mas a alma sente. São muros invisíveis, erguidos por traumas, por palavras negativas, por derrotas que se repetiram tantas vezes que se tornaram paredes em volta do coração. Quantas vezes tentei caminhar e algo me puxou para trás, como se a própria vida estivesse travada num ciclo sem avanço? Hoje eu te peço, Espírito de Deus, quebra esses limites silenciosos que me impedem de tocar o que já foi preparado para mim. Faz-me entender que o impossível não está nas circunstâncias, mas nas crenças que aceitei como verdade. Que o teu poder desfaça os enganos que eu mesmo construí ao longo do caminho e abra diante de mim horizontes que nunca imaginei alcançar. Tu és o vento que atravessa o que é sólido, o fogo que consome o que aprisiona e o poder que não se curva diante das lógicas humanas. Quando a mente diz, não há como, tu dizes, eu abrirei um caminho. Espírito Santo, remove de mim a necessidade de entender tudo e substitui-a pela confiança plena em ti. Que eu pare de lutar com minhas próprias forças e aprenda a descansar no teu agir. As limitações humanas desaparecem quando o céu decide intervir, e é isso que eu te peço agora. Intervém nas áreas onde o medo me paralisou. Em Atos 1:8 está escrito que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa promessa não foi feita apenas para um tempo distante, mas para o agora. Esse poder não é simbólico, é real, é a energia viva do próprio Deus habitando dentro de mim. E quando esse poder se manifesta, os grilhões da dúvida se rompem, os fracassos se tornam degraus e o impossível se transforma em conquista. Espírito Santo, desperta esse poder que está adormecido dentro de mim e faz-me perceber que não sou o que o passado definiu, mas o que o teu propósito declara. Liberta-me da autossabotagem, das comparações, das feridas que me fizeram acreditar que não sou suficiente. Que eu pare de medir o tamanho do problema e comece a enxergar o tamanho do Deus que me sustenta. Espírito Santo, ensina-me a caminhar com os olhos voltados para o alto e não para o chão das minhas limitações. Que cada passo que eu der a partir de hoje seja movido pela tua confiança e não pelo medo do erro. Toca o território dos meus pensamentos, purifica o que foi contaminado pela incredulidade e transforma o que era desânimo em esperança. Que eu seja livre de toda voz interior que me impede de avançar. Espírito Santo, quebra as correntes do não posso,
do não consigo, do não vai dar certo. Coloca dentro de mim a ousadia dos que sabem quem os sustenta e faz-me andar como quem carrega uma promessa viva. E se for preciso começar tudo de novo, que seja sob tua direção. Que o passado não me defina, que o medo não me limite e que o teu poder me leve a lugares onde antes eu jamais ousaria sonhar. Espírito Santo, transforma meus limites em testemunhos e as minhas falhas em sementes de vitória. Que o impossível, a partir deste momento, comece a ceder diante do teu mover. Espírito Santo, há momentos em que a vida parece um corredor cheio de portas trancadas. Caminhamos com esperança, mas cada tentativa soa como uma negativa. Cada passo parece terminar em silêncio. Quantas vezes, cansado de bater, o coração pensa em desistir? Quantas vezes acreditamos que o não é o fim, quando na verdade é o teu convite para confiar mais profundamente? Espírito Santo, eu te peço agora, toca as portas que o mundo fechou diante de mim. Não aquelas que eu quero, mas as que o teu propósito determinou que eu atravessasse. Abre os caminhos que o medo bloqueou. Remove os cadeados invisíveis que impedem minha fé de fluir e faz-me compreender que toda negativa humana é apenas uma pausa antes da manifestação do teu sim eterno. Tu és o guardião dos portais espirituais, o poder que destranca o que nenhuma chave humana consegue mover. Quando penso em desistir, lembro-me de quantas vezes tu abriste caminhos em meio ao deserto. Quantas vezes transformaste muros em passagens e impossibilidades em milagres. Espírito Santo, eu te convido a entrar nas salas secretas da minha alma, onde guardo lembranças, medos e fracassos que ainda me prendem. Que nenhuma porta permaneça fechada diante da tua presença. Onde houver escuridão, traz luz. Onde houver confusão, traz entendimento. Onde houver medo, planta coragem. Que o teu sopro faça as travas se quebrarem e que eu possa ouvir o som da libertação ecoando dentro de mim. Muitas vezes, o que parece uma porta trancada é apenas uma oportunidade ainda não revelada. O tempo de Deus não é o tempo humano, e aquilo que o mundo chama de atraso, o céu chama de preparação. Espírito Santo, ensina-me a entender o silêncio como parte do teu plano. Que eu não reclame das demoras, mas aprenda a confiar que cada espera está alinhando os detalhes da minha vitória. Quando a porta certa se abrir, que eu tenha maturidade para entrar e sabedoria para permanecer. Dá-me discernimento para reconhecer o que vem de ti e o que é apenas aparência. Livra-me de forçar portas erradas por ansiedade e guia-me para os caminhos certos, mesmo que pareçam distantes agora. Em Atos 1:8, o Senhor prometeu poder para testemunhar, e esse mesmo poder é o que transforma o comum em extraordinário. Que esse poder atue agora, Espírito Santo, nas áreas da minha vida que estão paralisadas. Que o teu mover destranque não apenas as circunstâncias externas, mas também as internas, os medos, as culpas, as lembranças, os sentimentos que me impedem de seguir. Que o teu poder desfaça os nós invisíveis que o inimigo amarrou ao redor dos meus sonhos e faça o impossível se tornar o início de algo novo. Espírito Santo, eu te peço que me ensines a esperar com fé, não com desespero. Que eu entenda que a tua porta é diferente das portas do mundo. As portas humanas se abrem por força, as tuas por fé. As portas humanas exigem influência, as tuas dependência. Quando eu tentar agir por impulso, segura-me pela mão e lembra-me de que as tuas aberturas acontecem no tempo exato. Que eu saiba reconhecer quando algo é uma proteção disfarçada de fechamento. Que eu aprenda que nem toda porta fechada é perda. Às vezes é livramento, às vezes é redirecionamento. Espírito Santo, toca também as portas do meu interior. Abre a do perdão, que o orgulho trancou. Abre a da esperança, que a decepção bloqueou. Abre a da fé, que o cansaço enfraqueceu. Que nenhuma porta permaneça fechada diante da tua luz.
Toma as chaves que o medo tomou de mim e devolve-me o acesso aos meus próprios sonhos. Que as janelas do céu se abram sobre minha vida e que o que antes estava bloqueado comece a fluir novamente. E quando o teu agir se manifestar, que eu saiba reconhecer a tua mão em cada detalhe. Que eu não atribua ao acaso o que é fruto do teu poder. Espírito Santo, eu creio. Há portas que a força humana não abre, mas o som do teu nome faz girar. Que o teu sopro me conduza até as portas certas, que o teu toque as destranque e que o teu poder me faça atravessar. Porque quando o Espírito Santo decide abrir, nenhuma força na terra ou nos céus pode impedir. Espírito Santo, há dias em que a alma parece cansada demais, até para esperar. O coração se torna pesado, as lágrimas se repetem e a mente começa a acreditar que nada mais vai mudar. Mas é justamente aí, no limite da força humana, que o teu poder se manifesta com maior intensidade. Quando o homem diz, acabou, o teu espírito declara, começou. Tu és o Deus que entra no meio do desespero e faz florescer o que parecia condenado à morte. Espírito Santo, eu te peço agora, toca o solo da minha fé adormecida e faz brotar de novo a esperança que o tempo, a dor e as frustrações tentaram arrancar de mim. Quantas vezes a espera se torna longa e a mente sussurra que é tarde demais? Quantas vezes olhamos para o que perdemos e achamos que nunca mais será possível reconstruir? Mas tu, Espírito Santo, és especialista em recomeços. Tu transformas cinzas em testemunhos, derrotas em propósitos e lágrimas em sementes de milagre. Eu te convido, Espírito de Deus, a entrar no vale seco da minha alma e restaurar cada osso que perdeu vida. Que o teu sopro me levante novamente, que o teu poder me faça ver com os olhos da fé o que os olhos naturais não podem enxergar. Muitos me disseram que o tempo passou, que o sonho acabou, que as portas se fecharam. Mas tu és aquele que não se limita ao relógio humano, porque o teu tempo é eterno e a tua palavra não expira. Espírito Santo, desperta dentro de mim a coragem de voltar a crer, mesmo depois de tantas quedas. Apaga as marcas do fracasso, limpa o pó das tentativas frustradas e renova em mim o espírito de perseverança. Que eu entenda que esperança não é ausência de dor, mas presença da tua promessa. Que cada lágrima que desceu em silêncio se torne o combustível que impulsiona minha fé a novos horizontes. Em Atos 1:8 está escrito que o teu poder nos reveste para sermos testemunhas. Espírito Santo, faz de mim uma testemunha viva de que a esperança não morre quando o teu poder age. Que o mesmo fogo que moveu os apóstolos a desafiar o impossível acenda dentro de mim. Que eu me torne alguém que não recua diante da espera, mas que caminha com confiança, mesmo quando o caminho ainda está em construção. Sopra sobre mim o vento da renovação e faz-me levantar com novo ânimo, com nova visão, com novo coração. Espírito Santo, ensina-me a enxergar propósito até nas pausas. Mostra-me que o atraso não é castigo, mas alinhamento, que as portas que se fecharam foram proteção e não rejeição, que as perdas que chorei foram libertação e não punição. Que a tua sabedoria governe minhas emoções e transforme o desespero em serenidade. Dá-me a graça de esperar com fé, de sonhar com coragem e de agir com convicção. Hoje eu declaro que a minha esperança está viva novamente. Não porque tudo mudou, mas porque o teu Espírito habita em mim e onde tu estás, nada permanece estéril. Espírito Santo, eu te entrego o que restou dos meus sonhos e confio que tu farás deles algo maior do que o que um dia imaginei. Que o impossível deixe de ser obstáculo e se torne o palco onde o teu poder será glorificado. Porque quando o teu Espírito se move, até o deserto floresce e o que parecia o fim se transforma em um novo começo. Espírito Santo, há momentos em que o teu silêncio pesa mais do que qualquer palavra.
São dias em que o coração clama, mas o céu parece quieto. As orações sobem, mas nenhuma resposta retorna. E é nesse instante que a alma se curva diante do mistério do teu agir. Porque o teu silêncio não é ausência, é estratégia. Ele não significa distância, mas preparo. Quando não escuto a tua voz, é porque estás trabalhando em silêncio, alinhando o que eu não vejo, moldando o que ainda não compreendo. Espírito Santo, ensina-me a suportar esse tempo com maturidade espiritual, a confiar quando nada faz sentido e a crer mesmo quando não há sinais. Quantas vezes te pedi direção e recebi apenas silêncio? Quantas vezes busquei um caminho e encontrei apenas espera? Mas agora eu entendo. O silêncio é a prova da fé verdadeira. É no vazio da resposta que a confiança é forjada. Espírito Santo, quebra em mim o desejo de controlar tudo e ensina-me a descansar na certeza de que o teu tempo nunca falha. Que o teu silêncio me ensine mais do que 1000 palavras poderiam ensinar. Que eu aprenda a ver tua presença nas pequenas coisas, a sentir teu toque nas situações mais simples e a perceber que, mesmo sem palavras, o teu amor continua falando. Muitos desistem no meio do silêncio porque confundem o teu silêncio com rejeição. Mas quem tem olhos espirituais entende que o silêncio é o terreno onde o milagre está sendo plantado. Espírito Santo, fortalece a minha fé para permanecer quando o vento sopra contra mim e o céu parece fechado. Que eu saiba esperar sem murmurar, adorar sem exigir e confiar sem questionar. Que a minha fé não dependa de respostas imediatas, mas da certeza inabalável de que tu és fiel. Mesmo quando não vejo, tu estás agindo. Mesmo quando não sinto, tu estás presente. Em Atos 1:8, o Senhor prometeu poder, e esse poder não se revela apenas nas manifestações visíveis, mas também no silêncio que forma guerreiros. Espírito Santo, usa o silêncio para lapidar minha alma, para me ensinar a ouvir o que o barulho do mundo tenta abafar, a tua direção interior. Que eu perceba que o silêncio é o momento em que me treinas para confiar e não para duvidar. Mostra-me que a ausência aparente é, na verdade, o anúncio de uma nova fase. Espírito Santo, ensina-me a transformar o silêncio em altar. Que em vez de reclamar, eu adore. Que em vez de me frustrar, eu me entregue. Que o teu silêncio se torne o solo fértil, onde a minha fé floresce. Que ao invés de perguntar por quê, eu aprenda a dizer para quê. Dá-me paciência para não agir por impulso e sabedoria para não me afastar do teu propósito por impaciência. Hoje, eu compreendo que o teu silêncio nunca foi vazio. Ele foi um tempo sagrado de construção. Enquanto eu esperava, tu moldavas. Enquanto eu chorava, tu preparavas. Enquanto eu duvidava, tu desenhavas o novo caminho. Espírito Santo, ajuda-me a permanecer firme nesse tempo, com os olhos voltados para ti, o coração ancorado na fé e a mente repousando na tua vontade. Porque mesmo quando o céu parece em silêncio, o teu poder continua em movimento. E o impossível, mesmo sem ruído, já começou a ser destravado. Espírito Santo, quantas vezes o ser humano se vê acorrentado sem perceber? Correntes que não são feitas de ferro, mas de medo, de culpa, de lembranças que ferem e de palavras que nunca deveriam ter sido ditas. São prisões invisíveis que sufocam os sonhos, paralisam o coração e impedem o avanço. Mas hoje, Espírito Santo, eu te peço que venhas com teu poder irresistível e quebres todas as correntes que me impedem de caminhar. Que as amarras da dúvida, do fracasso e da autossabotagem se desfaçam ao som da tua voz. Liberta minha mente das mentiras que aceitei como verdade e devolve-me a leveza de quem confia plenamente no teu agir. Tu és o libertador de almas aprisionadas. Nenhuma força maligna resiste à tua presença. Quando o teu espírito se move, as prisões tremem, os grilhões se rompem e a esperança renasce. Espírito Santo, entra nos lugares mais escondidos do meu interior, onde a dor ainda tem domínio, e faz da minha fraqueza o palco da tua força.
Onde há vergonha, coloca honra. Onde há medo, planta coragem. Onde há derrota, ergue vitória. Que eu não viva mais acorrentado ao que fui, mas liberto para o que tu desejas que eu seja. Em Atos 1:8, o Senhor prometeu que o teu poder nos revestiria. Esse poder não é simbólico, é a força viva do céu habitando em nós. Espírito Santo, que esse poder agora invada cada área que o inimigo tentou paralisar. Que toda corrente espiritual, emocional ou mental que me impede de crescer seja despedaçada. Que a tua unção destrua maldições antigas, padrões repetitivos e ciclos de dor que insistem em me prender ao passado. Onde houver medo de recomeçar, lança coragem. Onde houver feridas antigas, aplica cura. Que a tua presença me liberte de tudo o que não vem de Deus. Espírito Santo, liberta-me da prisão das opiniões alheias, do peso das comparações e do aprisionamento das expectativas. Quantas vezes vivi tentando agradar aos homens e esqueci de ser fiel a ti? Que o teu poder me ensine a viver para o propósito e não para o aplauso. Que eu não seja mais escravo das circunstâncias, mas servo da tua vontade. Remove de mim toda dependência emocional que me impede de crescer, toda lembrança que me prende ao que já acabou e toda culpa que me impede de olhar para frente. Há correntes que não estão fora, mas dentro. São medos disfarçados de prudência, dores que fingem ser experiência e inseguranças que se escondem por trás de sorrisos. Espírito Santo, revela-me o que ainda me prende e quebra essas correntes com tua força. Faz-me entender que a verdadeira liberdade não é ausência de problemas, mas presença de fé. Que eu caminhe leve, sabendo que o inimigo não tem mais poder sobre mim, porque o teu Espírito habita em mim. Hoje declaro, Espírito Santo, que nenhuma prisão me define, nenhuma corrente me limita, nenhum passado me condena, porque o teu poder é o que me sustenta e o teu amor é o que me liberta. Onde o teu Espírito está, há liberdade, e essa liberdade agora toma conta de todo o meu ser. Que o que me prendia seja quebrado, o que me oprimia seja dissipado e o que me impedia seja removido. Pois o poder que habita em mim não é humano, é o poder do céu, o poder do Espírito Santo que quebra correntes e transforma prisões em portais de vitória. Espírito Santo, há fases na vida em que tudo parece se mover contra nós. Os ventos sopram ao contrário, as portas se fecham e as promessas parecem cada vez mais distantes. São dias em que o coração se pergunta se ainda vale a pena acreditar, se a fé ainda tem força para sustentar. Mas é exatamente nesse momento, quando o cenário parece impossível, que o teu poder entra em ação. Espírito Santo, eu te peço, transforma este tempo de espera em um tempo de reviravolta. Mostra-me que os desertos não são castigos, mas caminhos de lapidação. Que as lágrimas não são perdas, mas sementes regando o terreno do milagre. Que cada dor que vivi está preparando o solo para algo muito maior do que eu imagino. Tu és o Deus que muda histórias em instantes. Quando tudo parece perdido, o teu sopro traz vida. Quando as circunstâncias declaram derrota, a tua voz anuncia vitória. Espírito Santo, entra no tempo da minha história e reorganiza o que o inimigo tentou confundir. Transforma o que me feriu em aprendizado, o que me atrasou em impulso e o que me enfraqueceu em poder. Que esta estação de aparente estagnação se torne o momento em que o céu começa a se mover em meu favor. Que o teu agir silencioso se transforme em uma avalanche de milagres inesperados. E que cada área que parecia morta volte a florescer sob o teu toque. Muitos olham para mim e veem apenas um passado de tentativas frustradas, mas tu, Espírito Santo, vês um futuro reescrito pela tua unção. O teu poder transforma perdas em propósitos e vergonhas em testemunhos. Eu te peço que o teu vento sopre sobre o caos e traga ordem, que o teu fogo purifique o que foi contaminado pela dor
e prepare o caminho para o novo. Onde o homem decretou o fim, revela o teu recomeço. Onde o mundo me viu cair, levanta-me para que todos saibam que o Senhor é quem governa o tempo e determina o resultado. Em Atos 1:8, a tua palavra declara que receberíamos poder quando o Espírito Santo viesse sobre nós. E é esse poder que eu invoco agora sobre minha vida. Um poder que muda estações, que transforma derrotas em vitórias e que faz o improvável se tornar inevitável. Que esse poder me envolva e me leve ao centro da tua vontade, onde a reviravolta já está sendo gerada. Espírito Santo, muda o rumo do que parecia decidido. Reescreve o que o medo escreveu, desfaz o que a dúvida assinou e restaura o que o tempo tentou apagar. Espírito Santo, que o tempo da espera se torne o tempo da colheita. Que tudo o que foi adiado por motivos que não compreendi volte agora com multiplicação. Que a justiça que parecia distante se manifeste e que as bênçãos que pareciam perdidas sejam encontradas novamente. Mostra-me que o teu agir nunca é tarde, que o teu relógio é perfeito e que a reviravolta do céu não depende da aprovação dos homens. Hoje eu declaro: este é o tempo da virada, o tempo em que o céu intervém, o impossível se dobra e o teu poder se manifesta. Espírito Santo, toma o controle total da minha história. Transforma perdas em testemunhos, lutas em conquistas e dores em novos começos. Que a tua mão toque cada detalhe da minha vida e me leve a viver a reviravolta que vem do alto. Aquela que ninguém pode explicar, apenas reconhecer que foi o Senhor quem fez. Espírito Santo, hoje eu compreendo que antes de conquistar algo fora, é preciso vencer dentro. Não há vitória externa sem transformação interior. Quantas vezes busquei resultados, portas abertas e milagres visíveis, mas ignorei o campo de batalha que existe dentro de mim. Um território onde se enfrentam fé e medo, esperança e dúvida, entrega e controle. Espírito Santo, entra nesse campo silencioso da minha alma e estabelece tua autoridade. Remove o que me faz duvidar, apaga as marcas das derrotas passadas e substitui cada insegurança pela certeza do teu poder. Que o verdadeiro desbloqueio comece dentro de mim, porque sei que quando o coração é livre, nenhuma força exterior pode impedir o teu agir. Há conquistas que não dependem de mãos humanas, mas de alinhamento espiritual. Tu sabes que o homem pode possuir tudo e ainda assim sentir-se vazio. Por isso, Espírito Santo, quero que a minha vitória seja completa, não apenas na aparência, mas na essência. Dá-me um coração que compreenda que o sucesso sem tua presença é fracasso disfarçado. Que eu não busque apenas o que brilha, mas o que edifica. Molda-me por dentro, para que eu seja digno de sustentar as bênçãos que o céu já preparou. Se for necessário quebrar meu orgulho para reconstruir minha fé, faz isso. Se for preciso silenciar o ego para ouvir tua voz, ensina-me a calar. O mundo ensina que a conquista vem de esforço, mas a tua palavra revela que o verdadeiro poder vem do Espírito. Em Atos 1:8 está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa é a força que quero carregar, não a que vem da ambição, mas a que nasce da rendição. Espírito Santo, reveste-me desse poder que não busca glória própria, mas glorifica a Deus. Faz-me compreender que a maior vitória é dominar a mim mesmo. Que eu aprenda a vencer a ira com paciência, o desespero com fé, a pressa com sabedoria e o medo com confiança. Espírito Santo, entra nas salas escondidas do meu coração, onde ainda guardo feridas antigas. Cura o que a razão não alcança, liberta o que o tempo não curou e fortalece o que o medo enfraqueceu. Que a tua luz revele áreas da minha vida que ainda precisam de correção e que eu não fuja da verdade.
Transforma a minha mente em terreno fértil para a tua vontade. Ensina-me que a conquista verdadeira não é ter, é ser. Ser moldado pela tua presença, guiado pela tua sabedoria e sustentado pela tua graça. Talvez o maior bloqueio das minhas conquistas esteja na minha resistência em mudar. Espírito Santo, quebra dentro de mim as estruturas que impedem o novo. Derruba as muralhas da teimosia, do orgulho e da autossuficiência. Ensina-me a confiar no processo, mesmo quando não vejo resultados imediatos. Mostra-me que a fé não é um sentimento, mas uma decisão diária de permanecer firme. Que o teu poder me ensine a construir por dentro o que espero ver por fora. Hoje eu declaro, a minha conquista começa agora. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque o Espírito Santo está transformando o meu interior. A vitória não virá apenas quando eu alcançar algo, mas quando eu me tornar alguém novo. Espírito Santo, continua moldando meu caráter, purificando minhas intenções e alinhando meus passos com o teu propósito. Porque quando o coração é curado, o caminho se abre. Quando a alma é liberta, o impossível se torna possível. E quando o teu poder habita dentro de mim, nenhuma conquista pode ser negada. Espírito Santo, há sonhos que o tempo apagou, promessas que pareciam distantes demais e desejos que a dor enterrou tão fundo que já nem pareciam existir. Mas o teu poder não se limita ao presente, ele alcança o passado. Revive o que foi perdido e restaura o que parecia morto. Hoje eu te peço, entra nas regiões esquecidas do meu coração e toca os sonhos que eu abandonei por medo, por cansaço ou por descrença. Sopra sobre eles o teu fôlego e faz com que voltem a viver. Se o desânimo me convenceu de que era tarde demais, mostra-me que o tempo nunca limita o teu agir, porque o que o homem considera fim, o teu espírito transforma em novo começo. Quantas vezes tentei recomeçar e falhei? Quantas vezes olhei para as ruínas do que sonhei e achei que era impossível reconstruir? Mas tu, Espírito Santo, és o arquiteto da esperança. Tu recolhes os pedaços que o sofrimento quebrou e os transforma em algo mais belo do que antes. Tu não devolves apenas o que foi perdido, tu o multiplicas. E é isso que te peço hoje. Restaura, mas não como era. Faz novo. Que cada decepção seja reescrita como testemunho e cada lágrima como semente de um futuro mais forte. Espírito Santo, desperta o meu espírito para sonhar de novo. Tira do meu coração o medo de tentar, o trauma de falhar e a incredulidade que o tempo plantou. Ensina-me que sonhar não é ingenuidade, é fé em movimento. Que eu tenha coragem de desejar o que ainda não existe, de acreditar no que ainda não vejo e de seguir caminhando mesmo sem garantias. Porque quando o teu espírito habita em mim, até o improvável se torna inevitável. Sopra sobre mim o mesmo poder que fez Ezequiel ver ossos secos ganharem vida. Que o teu vento traga existência ao que foi esquecido e renove o vigor dos meus propósitos. Em Atos 1:8, o Senhor prometeu que o teu poder nos revestiria para testemunhar. Espírito Santo, faz-me testemunha da tua restauração. Que o que antes foi motivo de vergonha se torne prova viva da tua fidelidade. Que os sonhos que renascerem em mim glorifiquem o teu nome e edifiquem outras vidas. Dá-me sabedoria para distinguir o que é sonho teu e o que é desejo meu. Que eu não volte a perseguir o que me afastava da tua vontade, mas que eu caminhe na direção do que o céu planejou desde o princípio. Espírito Santo, visita as áreas em que desisti de acreditar. Se houver promessas esquecidas, desperta-as. Se houver talentos adormecidos, reacende-os. Se houver dons negligenciados, ativa-os novamente.
Que tudo o que o inimigo tentou roubar seja recuperado com força dobrada. Restaura também o entusiasmo da minha fé, a esperança que desbotou e a alegria que se perdeu nas lutas. Que eu volte a viver com a convicção de que estou debaixo de uma promessa viva e não de um passado frustrado. Hoje eu declaro que os meus sonhos não estão mortos, apenas dormem, e o Espírito Santo está me despertando para chamá-los pelo nome. Que cada projeto engavetado volte à luz, que cada promessa esquecida seja lembrada e que cada parte de mim que o desânimo calou comece a falar novamente. Espírito Santo, restaura-me por completo. Faz-me levantar com a mesma fé de quem nunca perdeu nada, mas com a sabedoria de quem aprendeu tudo. Porque quando tu sopras sobre os sonhos perdidos, o impossível volta a respirar. E a história começa outra vez, sob o teu poder. Espírito Santo, há feridas que o tempo não cicatriza, dores que o silêncio não explica e lembranças que se tornam pesos impossíveis de carregar. Muitas vezes perguntei, por que isso aconteceu comigo? E a resposta parecia nunca vir. Mas hoje compreendo que tu não desperdiças sofrimento. Cada lágrima tem um propósito, cada queda tem uma lição e cada deserto carrega um sentido que o coração só entende quando o teu Espírito revela. Espírito Santo, vem sobre mim e transforma a dor que me feriu na força que me ergue. Toca o que sangra em silêncio, cura o que o tempo não curou e faz nascer do meu sofrimento um testemunho que glorifique o teu nome. Quantas vezes tentei fugir da dor acreditando que ela era o sinal da tua ausência, quando na verdade era o campo onde estavas me moldando. Espírito Santo, mostra-me que a dor não veio para me destruir, mas para revelar quem eu sou em ti. Que eu pare de enxergar o sofrimento como inimigo e passe a vê-lo como parte do processo que me conduz à maturidade espiritual. Que eu aprenda a agradecer até pelas lágrimas, sabendo que nelas estão escondidas as sementes do recomeço. Tu és o Deus que extrai ouro da cinza, que tira a beleza da aflição e que transforma cada ferida em uma marca de superação. Em Atos 1:8, o Senhor prometeu que o teu poder nos capacitaria para testemunhar, e esse testemunho nasce, muitas vezes, da dor que suportamos. Espírito Santo, que o meu sofrimento não seja em vão. Usa cada perda, cada rejeição, cada decepção, para me aproximar ainda mais de ti. Que eu entenda que a dor não define o fim, mas anuncia o início de um novo propósito. Que o fardo que carreguei se transforme em força e que o que me quebrou me torne mais sensível à tua voz. Espírito Santo, dá-me olhos espirituais para perceber o que está sendo formado dentro de mim enquanto eu passo por este processo. Que eu veja o propósito se erguendo no meio da dor. Ensina-me a não fugir das estações difíceis, mas a caminhar nelas com confiança, sabendo que tu estás comigo. Que eu não me perca em perguntas, mas me encontre em tua presença. Que eu entenda que o propósito não nasce no conforto, mas no confronto. É na dor que a fé se torna inabalável. É na perda que a esperança se fortalece. E é na espera que a paciência floresce. Quantas vezes pensei que estava sendo quebrado, quando na verdade estava sendo preparado. Espírito Santo, ajuda-me a enxergar o processo com gratidão. Tira do meu coração o ressentimento, a amargura e o medo do sofrimento. Coloca em mim a coragem de quem sabe que o propósito sempre compensa a dor. Que cada cicatriz que carrego se torne prova viva da tua fidelidade. E que cada batalha vencida me ensine que não existe vitória sem cruz, nem glória sem entrega. Hoje eu me rendo ao teu processo, Espírito Santo. Eu te entrego as feridas que escondi, os gritos que calei e as perguntas que nunca fiz. Transforma tudo isso em sabedoria, empatia e poder. Que o teu Espírito faça brotar flores onde o sofrimento plantou espinhos. Que a dor que um dia me fez chorar agora me leve a consolar outros. E que quando o teu propósito se cumprir, eu possa olhar para trás e dizer, valeu a pena.
porque a dor foi apenas o caminho que o teu amor escolheu para revelar o milagre que sempre esteve dentro de mim. Espírito Santo, há dores que nascem para nos ensinar o valor da transformação. Às vezes, o sofrimento que tanto tentamos evitar é exatamente o que nos conduz à versão mais forte e espiritual de nós mesmos. Mostra-me que por trás de cada lágrima existe um propósito escondido e que o que hoje me faz chorar amanhã será motivo de gratidão. Faz-me compreender que o propósito não elimina a dor, mas dá sentido a ela. Que eu aprenda a enxergar além do sofrimento, a encontrar tua mão nas feridas e a perceber que cada cicatriz é uma lembrança de que a tua graça me sustentou. Espírito Santo, se preciso for passar por vales novamente, que eu vá com a certeza de que não caminho só. Porque o teu consolo não é apenas o que cura, é o que me fortalece, me amadurece e me prepara para viver a plenitude do teu propósito em mim. Espírito Santo, o coração humano é apressado. Quer resultados imediatos, respostas rápidas e sinais visíveis. Mas o teu tempo, Espírito de Deus, é perfeito e cada segundo da espera carrega um propósito que os olhos naturais não conseguem enxergar. Quantas vezes te pedi pressa, quando o que eu precisava era preparo? Quantas vezes desejei que o milagre chegasse antes de estar pronto para sustentá-lo? Hoje compreendo que tua demora não é negação, é cuidado. Espírito Santo, ensina-me a confiar na tua agenda celestial, a descansar enquanto o céu trabalha e a perceber que o teu silêncio não é esquecimento, mas um convite para amadurecer na fé. Há milagres que não acontecem porque ainda não temos estrutura para recebê-los. Quantos desistem no limiar da bênção por não suportarem o tempo da espera? Mas tu, Espírito Santo, sabes o momento exato em que o impossível deve se manifestar. És o Deus da precisão, o Senhor das estações, o condutor do tempo e o autor da eternidade. Eu te peço, prepara o meu coração para o tempo do cumprimento, que eu não desperdice o processo com impaciência, mas aprenda a valorizar o caminho tanto quanto o destino. Ensina-me a esperar com fé e não com ansiedade. Em Atos 1:8, está escrito que receberíamos poder quando o teu Espírito viesse sobre nós. E é esse poder que me sustenta enquanto espero. Espírito Santo, não permitas que a demora enfraqueça minha esperança. Reforça minhas raízes para que a minha fé não dependa do relógio, mas da tua promessa. Mostra-me que o tempo não é inimigo, mas aliado, pois enquanto espero, tu estás me moldando. Enquanto oro, tu estás organizando o cenário. E quando tudo parecer atrasado, é porque o céu ainda está alinhando os detalhes do milagre que virá completo, sem falhas, no instante certo. Espírito Santo, muda minha percepção sobre o tempo. Que eu não veja a espera como perda, mas como treinamento. Que eu aprenda a celebrar o processo, porque é nele que o caráter é forjado e a fé é consolidada. Dá-me olhos espirituais para entender que, quando o milagre for liberado, ele não será apenas resposta, será também transformação. Que o que eu aguardo não apenas chegue, mas me renove. Que cada minuto de espera se torne uma semente de gratidão e cada segundo de silêncio um convite à confiança. Quantas vezes olhei para o relógio e esqueci de olhar para o céu? Espírito Santo, muda o foco do meu coração. Que eu pare de medir o teu agir com as medidas humanas. Tu és o Deus que faz tudo belo no seu tempo. E o teu tempo é a expressão perfeita da sabedoria. Que a minha impaciência não me tire do teu propósito. E que o desespero não me faça correr para portas erradas. Que a serenidade do teu Espírito governe o meu coração enquanto espero o milagre florescer. Hoje, eu descanso na certeza de que nada está atrasado quando o Senhor está no controle. O que parecia demora era apenas preparo. O que parecia silêncio era direção. O que parecia perda era ajuste. Espírito Santo, toma o tempo em tuas mãos
e faz o impossível acontecer na hora exata. Que quando o teu milagre se manifestar, ele traga contigo paz, plenitude e propósito. E que eu possa testemunhar ao mundo que valeu a pena confiar, porque o teu tempo nunca falha. E o milagre certo sempre chega no momento perfeito determinado por ti. Espírito Santo, quando tudo parece perdido, tu te revelas como o Deus dos novos começos. Quantas vezes pensei que não havia mais saída, que as oportunidades haviam se esgotado e que a minha história já estava escrita em capítulos de dor e frustração, mas o teu poder é o autor da reescrita. Tu não apenas corriges o que deu errado, tu recrias, transformas e redimes o que parecia sem valor. Hoje eu te peço, Espírito Santo, não me deixes preso ao que foi. Dá-me um novo início, uma nova visão e um novo fôlego para seguir. Sopra sobre as cinzas do que restou e faz nascer algo que reflita a tua glória. Que o recomeço não seja apenas um retorno, mas uma reconstrução completa, guiada pela tua sabedoria, sustentada pela tua força e coberta pela tua presença. Espírito Santo, eu compreendo agora que o recomeço não é sinal de fracasso, é sinal de graça. Significa que, mesmo após as quedas, o céu ainda acredita em mim. Que eu não tema começar de novo, porque cada novo começo traz a oportunidade de fazer melhor, de caminhar com mais fé, de amar com mais pureza e de viver com mais propósito. Se for preciso recomeçar do nada, que esse nada esteja cheio de ti, porque contigo até o que parece vazio se torna fértil, e o que parece fim se transforma em renascimento. Em Atos 1:8, a tua palavra declara que receberíamos poder quando o Espírito Santo viesse sobre nós. E é esse poder que eu invoco agora. Revestido por ele, nenhum erro passado pode me condenar, nenhuma falha pode me impedir e nenhuma dor pode me paralisar. Espírito Santo, unge-me com esse poder de recomeçar sem medo, de acreditar sem provas e de seguir sem ver. Que cada passo dado a partir de hoje seja sustentado pela fé e iluminado pela tua direção. Espírito Santo, dá-me coragem para deixar o que ficou para trás. Arranca de mim o apego às lembranças que me ferem e aos planos que não deram certo. Que eu não olhe mais para o retrovisor da alma, mas para o horizonte do propósito. Mostra-me que o recomeço é, na verdade, o teu convite para viver algo maior. E se for preciso passar por novos desafios, que eu vá com o coração fortalecido, sabendo que a tua presença é suficiente. Espírito Santo, renova minhas forças, reaviva minha fé e reacende o fogo da esperança dentro de mim. Que o passado não determine o meu futuro e que as cicatrizes não me impeçam de crer. Que o recomeço que vem do céu traga leveza à minha alma, restaure a minha mente e me faça caminhar com os olhos fixos no teu propósito. Hoje eu declaro, este é o meu tempo de recomeçar, não por mérito, mas por misericórdia. Não por vontade própria, mas por direção divina. Espírito Santo, refaz os planos que o medo desfez, reconstrói os sonhos que a dor apagou e guia-me para viver o novo que o céu preparou. Que cada passo que eu der a partir de agora seja um testemunho vivo de que com o teu poder sempre há uma nova chance, sempre há um novo começo e sempre há esperança quando o recomeço vem de ti. Espírito Santo, tudo o que vivi até aqui foi parte de um processo que agora compreendo como plano. Cada lágrima, cada silêncio, cada recomeço moldou em mim a fé que hoje sustenta o meu espírito. Tu és o autor das minhas lutas, o treinador das minhas resistências e o motivo da minha esperança. Não foi fácil permanecer quando o medo gritou, nem continuar quando as portas se fecharam, mas em cada obstáculo, a tua mão me sustentou. E hoje, com o coração cheio de gratidão, eu reconheço: nenhuma dor foi em vão. Tudo cooperou para que eu chegasse até aqui, onde a fé se transforma em vitória e a tua presença se torna o maior prêmio de todos. Espírito Santo,
A vitória que te peço não é apenas material, é espiritual. É a vitória sobre mim mesmo, sobre minhas limitações, sobre o desânimo e a incredulidade. Que o teu poder me ensine que a maior conquista é continuar acreditando mesmo sem ver. Que cada passo dado em fé se transforme em um ato de adoração. Que a minha vitória não me exalte, mas te glorifique. E quando o mundo olhar para mim e ver o que aconteceu, que não digam ele venceu, mas sim Deus esteve com ele. Que a minha história seja uma ponte pela qual outros também encontrem o teu amor e a tua verdade. Em Atos 1:8, tua palavra declara que receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. E esse poder não é apenas para resistir, mas para vencer com propósito. Espírito Santo, faz de mim um testemunho vivo do teu poder. Que cada milagre que me alcança se torne semente de fé para alguém. Que cada conquista que eu viver sirva para anunciar que o teu nome é grande e que tua presença é real. Permite que a vitória que estou prestes a viver revele ao mundo que nada é impossível para quem confia em ti. Espírito Santo, ensina-me a vencer com humildade. Que o sucesso não me distancie de ti, mas me aproxime ainda mais. Que eu nunca me esqueça de onde saí, nem de quem me levantou. Que a alegria da conquista não apague a sensibilidade do coração e que a abundância não me faça esquecer o altar onde aprendi a esperar. Que a minha vitória seja limpa, justa e santa, fruto do teu agir e não de manobras humanas. Porque o verdadeiro triunfo não é subir ao topo, mas permanecer de joelhos, reconhecendo que sem ti nada posso fazer. Espírito Santo, finalizando esta oração, entrego diante do teu trono todas as batalhas que enfrentei, todos os sonhos que esperei e todas as promessas que confiei. Que a vitória que chega agora não seja apenas o fim de uma jornada, mas o início de uma nova história construída pela tua presença. Declaro que tudo o que sou e tudo o que possuo pertence a ti. Usa-me como instrumento do teu poder e faz da minha vida um testemunho permanente da tua fidelidade. Que cada respiração minha te glorifique e que cada passo revele que o impossível é apenas o cenário onde o teu poder se manifesta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Meu amigo e minha amiga, se você chegou até aqui, saiba que o Espírito Santo já começou a mover o invisível ao seu favor. As correntes que te prendiam foram quebradas. Os sonhos que pareciam mortos estão sendo restaurados. E o impossível que habitava apenas na sua mente, agora começa a se manifestar diante dos seus olhos. Porque quando o coração se entrega, o céu responde. Esta oração não foi apenas palavras. Foi um ato de fé, uma semente lançada no solo do sobrenatural. E o resultado disso será paz onde havia angústia, vitória onde havia resistência e direção onde antes só havia dúvida. O Espírito Santo está transformando a sua história neste exato momento, e o que virá a seguir será a prova viva de que Deus nunca se atrasa. Ele apenas age na hora certa. E se você deseja continuar mergulhando mais fundo nessa jornada espiritual, com ensinamentos que fortalecem a fé e revelam o poder do Espírito Santo em cada detalhe da vida, convido você a conhecer nosso livro digital exclusivo sobre o Espírito Santo, uma obra feita para quem busca compreender, sentir e viver a presença dele de forma real e transformadora. O link deste livro digital encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. Se este vídeo te abençoou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Não se esqueça de compartilhar seu pedido de oração nos comentários abaixo. Queremos orar por você. Que o Espírito Santo te guie, te fortaleça e te surpreenda com milagres em todas as áreas da sua vida. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre você. Até o próximo vídeo.